Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 8. Capítulo 5. O irmão mais velho do Cavaleiro Escória. Com mais de 10 navios inimigos cercando-os, a embarcação dos Roseblade não tinha esperança de vitória. Em vez disso, optaram por uma retirada em alta velocidade para as nuvens, onde a visibilidade era ruim. Eles não conseguiam ver nada à frente, mas isso também significava que os piratas não podiam mirar neles. Era uma posição vantajosa. Embora não pudessem ficar ali para sempre, as pistas estavam se movendo, e quando eventualmente emergissem, os inimigos os encontrariam. Deirdre e Dorothea permaneceram juntas em um quarto, olhando pela janela. A umidade havia se acumulado no vidro, dificultando a visão. Só podemos esperar que os cavaleiros que enviamos para pedir reforços tenham chegado em segurança à terra, disse Deirdre. No momento exato em que o navio deles alcançou as nuvens, eles enviaram seus cavaleiros em árvores. Seus homens voaram em direções diferentes, na esperança de aumentar suas chances de serem resgatados ao se conectar com várias fontes. Suas chances de sobrevivência certamente aumentariam significativamente se pelo menos um cavaleiro conseguisse entregar seu pedido. Sua melhor chance e a mais próxima de sua posição atual era, é claro, a casa Bartford. Eles deveriam se sentir culpados pelo absurdo ultrajante que fizeram também. Tenho certeza de que eles enviarão forças para nos ajudar, mas minha preocupação real é se chegarão a tempo ou não, pensou Deirdre. Tudo que ela podia fazer era rezar para que conseguissem. Dorothea apertou as mãos contra o peito, e Deirdre adivinhou que sua irmã mais velha estava preocupada, julgando pela palidez de seu rosto. Você parece tão calma e composta, disse Dorothea. Nada como eu. Ela tremia enquanto falava. Deirdre sorriu para ela, tentando quebrar parte da tensão no ar. Na verdade, ela estava absolutamente apavorada, mas, ao contrário de Dorothea, ela já havia enfrentado circunstâncias de vida ou morte várias vezes, então ela conseguia permanecer um pouco mais calma. Sua primeira experiência com perigo foi durante a excursão da escola, quando ela e os outros estudantes encontraram forças militares do, então, Principado de Fanos. A segunda foi quando eles lançaram uma invasão à capital do reino. Ela viu o campo de batalha de perto e até enfrentou parte do horror ela mesma. Minha aparência pode fazer você pensar o contrário, mas já estive em perigo antes, ela disse. Acontece que sou abençoada com boa sorte. Tenho certeza de que vamos superar isso. Isso é reconfortante. As empregadas no quarto também pareciam consoladas pelo discurso confiante de Deirdre. Ela não sabia que tudo aquilo era apenas bravata vazia. Ambas as vezes, alguém se precipitou para me resgatar. Não alguém. Leon. Foi ele em ambos os casos. Tendo lembrado disso, ela se sentiu culpada por sua atitude antes de partir no porto. Eu deveria pelo menos ter dito um adeus adequado. Seria trágico se aquela fosse a última vez que eu vejo antes de morrer. A luz começou a derramar pela janela. Saímos das nuvens. Como está lá fora? Assim que seu navio saiu completamente das nuvens, as aeronaves dos piratas surgiram à vista. As meninas no quarto soltaram gritos de terror. Através da pequena janela, elas podiam ver 3 navios. Esses caras não são amadores, murmurou Deirdre, amargurada. Entre todos os aristocratas do reino, os Roseblade eram considerados um dos mais militarizados. Era esperado que o chefe da família enviasse suas filhas em um navio tripulado por homens com muita experiência em batalha, e se nem mesmo eles eram capazes de ultrapassar o inimigo, então esses piratas aéreos eram clientes difíceis. Por outro lado, nenhuma bandeira estava em destaque nos navios inimigos, então ela tinha que supor que eles eram novos na área e tinham vindo de um país vizinho. Eu não faço ideia de onde esses homens vieram, mas não terão vida fácil agora que se voltaram contra os Roseblades, disse Deirdre com um resmungo.
O navio deles já estava preparando os canhões gigantes para disparar contra os piratas. Apesar da desvantagem, os homens a bordo operavam exatamente como faziam nos exercícios de treinamento. O inimigo estava ocioso, mantendo um olhar atento no navio, muito cauteloso para se aproximar. Pouco tempo depois, porém, eles manobraram seus navios para apontar seus canhões para o navio dos Roseblades. A barragem começou logo depois disso. Os tiros dos canhões vieram atingindo o navio, explodindo ao atingir sua barreira mágica defensiva. Embora estivessem protegidos do impacto do ataque, o choque secundário fez o navio dos Roseblades balançar violentamente. Nenhum dos móveis ao redor deles se moveu, já que haviam sido presos ao chão para casos como esse, mas objetos menores no quarto foram lançados ao ar e caíram de volta ao chão imediatamente. Da mesma forma, as pessoas no quarto mal conseguiam manter o equilíbrio e caíram no chão. Por que não estamos retaliando? Chorou Dorothea, confusa. A visão de Deirdre da situação lá fora lhe dizia que, se o inimigo continuasse seus ataques, o navio deles logo seria espancado por todos os lados e afundaria. Mas eu não consigo ver toda a situação daqui, então é difícil dizer. Deirdre e Dorothea eram filhas da casa Roseblade, sim, mas não eram pessoal militar. O capitão e sua tripulação determinaram que elas seriam apenas um estorvo se vagassem pela ponte, então foram impedidas de ter acesso desde o início. Mas o que Deirdre viu pela janela foi que os piratas estavam enviando armors cobertos de espinhos. Seu número era avassalador, tornando-os uma força formidável para enfrentar. Um arrepio percorreu a espinha de Deirdre enquanto ela observava a formação deles. Alguém poderia confundi-los com uma verdadeira força militar. O inimigo estava organizado. Eles eram muito poderosos para serem piratas comuns. O navio dos Roseblade enviou seus próprios armors, mas ficou imediatamente claro que estavam em desvantagem em termos de números. Deirdre já imaginava o pior cenário possível, até que um navio apareceu do nada para lançar um ataque contra os piratas. Deirdre abriu seu leque e o pressionou sobre a boca. Você é uma visão para os olhos cansados, Einorin. Suspiros de alívio e aplausos ecoaram no quarto, mas o mesmo suor frio permaneceu nas costas de Deirdre. Ela agiu confiante na frente das outras garotas, mas essa confiança escondia um terror tão avassalador que ela mal conseguia se manter de pé. Ver Einorin fez toda aquela tensão desaparecer instantaneamente. Ela precisava de toda a força de vontade que tinha para não cair no chão. Infelizmente, ela notou algo estranho em Einorin imediatamente. Por que a Rogas não está se mobilizando? A ponte de Einorin estava em completo caos. Meu velho estava entre os muitos homens suados ao meu redor. Ele estava dando ordens. Vocês realmente avançaram diretamente nas linhas inimigas, hein? Bem, homens, vamos nos mobilizar. Quero todos os nossos armors lá fora no campo de batalha. Era pura confusão. Soldados de Bartford corriam pela ponte, tentando manejar uma nave que nunca tinha tocado antes. Eu não podia fazer nada. Estava amarrado à cadeira do capitão. Lembrem-me novamente por que vocês acharam que seria uma boa ideia me amarrar assim? Porque você tem o péssimo hábito de exagerar. Nem teríamos te trazido se eu tivesse tido minha escolha, respondeu papai bravo. Einorin não podia alcançar o desempenho ideal sem Luxon, e eu era o único a quem Luxon obedecia. Isso significava que eu tinha que ir junto com eles, gostassem ou não. Em troca, eles tornaram impossível para mim fazer qualquer coisa. Isso é loucura. Einorin é em meu navio. Eu gritei. E é por isso que te trouxemos. Estou mais preocupado se Nix e os outros estão bem ou não. Nix havia sido enviado com os outros em armors para enfrentar o inimigo. Luxon explicou, produzi aqueles armors em minha fábrica e posso garantir o desempenho deles. Já calculei a diferença de poder entre nós e nossos inimigos. Não deve haver problemas. Isso não foi suficiente para convencer meu pai. Deveria ser a palavra-chave.
não há certezas em batalha. Como ele estava sendo tão preocupado, decidi arriscar e pleitear meu caso. Então por que não me deixar lá fora para que eu possa dar algum apoio a ele? Ou pelo menos me desamarrar? Não. Você sempre exagera quando é deixado à sua própria sorte. As damas da casa foram muito claras em não permitir que você vá para o campo de batalha, acrescentou Luxon. Nenhum dos dois parecia disposto a me deixar ir. Mas Nix vai ficar bem lá fora sozinho, certo? O ar havia se tornado uma confusão caótica. Nix pilotava seu armor de cor metálica e não decorado para a batalha ao lado de seus companheiros, enquanto Einhorn continuava lançando seus canhões contra os navios inimigos ao fundo. A aparição repentina de Einhorn pegou os piratas de surpresa, mas não demorou para eles determinarem que esse novo intruso era um inimigo. Eles começaram seu ataque assim que Nix e seus homens apareceram. Vocês ratos nojentos têm ideia de quem estão atacando? Hein? O normalmente educado Nix desapareceu no campo de batalha. Ele lançou insultos para seus inimigos enquanto os atacava. O armor de Nix estava equipado com um escudo em sua mão esquerda e uma gládio em sua mão direita. Ele usou este último para empalar seus inimigos em um único golpe. Unidades inimigas caíram como moscas, sortudas por terem o mar abaixo para amortecer suas quedas. A maioria de seus homens conseguiu sair com suas vidas intactas. Ele não tinha tempo para se preocupar com inimigos acima dele, portanto, Nix procurou inimigos em seu nível dos olhos. Tish! Clicou sua língua enquanto um armor inimigo o atingiu de cima. Ele bloqueou o ataque com seu escudo, mas por pouco. O impulso do ataque os fez cair pelo ar, mas eles continuaram trocando golpes, suas armas colidindo. Esse inimigo era um piloto experiente, provando ser mais formidável do que os outros que ele enfrentara. Tendo fechado a distância, Nix ouviu um grito. É o navio com o chifre. Esse deve ser o navio do Cavaleiro Canalha. Einhorn tinha uma aparência tão única que ganhara uma reputação impressionante. Curiosamente, o inimigo também conhecia o epíteto pouco lisonjeiro com o qual Leon tinha sido marcado. E daí? Nix respondeu. Ele chutou o armor inimigo para longe, criando distância entre os dois. Conforme os dois giravam e rodopiavam no ar, eles se chocavam um contra o outro, suas armas ricocheteando várias vezes em uma batalha feroz. Você é o Cavaleiro Canalha? Perguntou o piloto inimigo. Esse seria meu irmão mais novo. Espera aí. O Cavaleiro Canalha tem um irmão mais velho? Bem, me desculpe por ser tão chato a ponto de ser esquecível. A partir da troca de palavras que se desenrolou durante sua batalha, Nix entendeu o quão longe o nome de Leon havia se espalhado. Seu complexo de inferioridade atingiu alturas sem precedentes. Meu irmão mais novo é tão sensacional que sou considerado entediante e esquecível, né? Leon chamou a atenção assim que colocou os pés na academia. Tudo que ele fazia o destacava. Suas palhaçadas eram o tópico constante das conversas de muitos estudantes. Por mais que Nix odiasse isso, era justo que as pessoas o comparassem quando descobriam que ele era o irmão mais velho de Leon. Ele basicamente vivia à sombra de Leon e era considerado comum e sem graça por causa disso, o que levou as pessoas a lhe dizerem que ele era uma desculpa triste de irmão mais velho e desinteressante. Felizmente, Nix só teve que suportar tudo isso por um único ano escolar, mas mesmo depois de se formar, ele ouvia das últimas realizações notáveis de seu irmão e se comparava a elas. Ele estava convencido de que nunca poderia ser como seu irmão mais novo, não importa quanto esforço ele fizesse. Eles eram irmãos de sangue, então por que estavam praticamente em mundos diferentes? Nix estaria mentindo se dissesse que não estava com ciúmes de Leon. As muitas realizações surpreendentes de seu irmão o levaram ao topo da escada social. Num piscar de olhos, ele conquistou 3 mulheres incríveis, até ficou noivo delas. Nix sabia que era inútil desperdiçar tempo desejando o que Leon havia alcançado, no entanto. Ele também era muito bom para se apegar a essa amargura.
Todo idiota por aí quer ficar falando sobre o quão herói Leon é, quão incrível ele é. Eles não têm ideia de quanto problema ele me deu a vida toda. Tudo que Leon é para Nix é a epítome de um irmãozinho problemático. Bem, se o cavaleiro canalha não vai sair, não temos nada a temer, disse o piloto inimigo. Só precisamos acabar com você e fazer nossa fuga. Nix investiu contra o pirata em alta velocidade. Quando se chocaram, ele bateu seu escudo contra o oponente e o desequilibrou. Ele nunca perderia tempo com um pequeno soldado como você. Nix cuspiu. Ele se lembrou do momento em que todos embarcaram em Einhorn juntos. Vocês não querem que deixemos Leon lutar? Nix perguntou. Isso mesmo. Antes de embarcarem em Einhorn, Ange, Lívia e até Noelle vieram vê-los partir. O status de Ange como filha de um duque era muito superior ao dele, mas ela fez questão de fazer uma reverência quando fez seu pedido. Você sabe que ele iria para a batalha mesmo se eu ficasse no caminho, certo? É exatamente por isso que quero que você garanta que isso não aconteça, insistiu Ange. Isso não explicou como Nix deveria realizar essa tarefa, ou mesmo porque isso era importante. Lívia explicou, o senhor. Leon lutou demais em um curto período de tempo. Seu estado mental está pior do que ele percebe. Enquanto ele estava na República, ele se empurrou muito além de seus limites. Ele também não tem dormido direito, ele precisa recorrer a remédios para conseguir passar a noite. Então, por favor. Só quando ela mencionou os remédios para dormir que Nix percebeu, seu irmão mais novo estava passando por um momento difícil. Lívia abriu a boca para dizer mais, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Sua preocupação com Leon a havia sobrecarregado. Noelle entrou para cobri-la. Sentimos muito por pedir isso a você, mas até mesmo Luxon disse que seria melhor deixá-lo descansar por enquanto. Imploramos a você. Se Leon tentar entrar na batalha, o impeça por nós. Vendo o quanto todos estavam preocupados, Nix só pôde oferecer um aceno brusco. Eu tenho inveja de você, Leon. Olhe quanto amor e preocupação eles têm por você. Sabe, aquele idiota está sempre se metendo onde não deve, se empurrando além dos limites. Ele é uma verdadeira dor no traseiro, fazendo todos se preocuparem com ele o tempo todo. E ele é um maldito marquês agora. Porque eu ainda estou limpando a bagunça dele, hein? Nix chutou violentamente o armor do inimigo, despejando toda a sua raiva reprimida no chute. Foi pesado o suficiente para desarmar o pirata com sua gládio. Conforme ele se aproximava da posição do inimigo, o pirata entrou em pânico e tentou escapar. No momento em que se viraram, Nix empalou o armor deles com sua gládio. O pirata deve ter evitado se machucar, pois soltou um grito estridente. Eu entendi. Ok. Eu me rendo. Eu me rendo, então por favor me deixe ir. É um pouco tarde para isso. Vá nadar com os peixinhos. Nix arrancou sua lâmina do armor do pirata e o fez mergulhar no oceano abaixo. Ofegante após esse encontro intenso, Nix vasculhou a área em busca de outros inimigos para enfrentar. Idiota e imbecil, ele resmungou baixinho. Quanto preocupação ele pretende de continuar causando a todos. Ele deveria experimentar um pouco da minha situação, só para variar. Não tenho tempo para ficar de baba dele o tempo todo. Os pensamentos de Nix então se voltaram para suas queridas futuras cunhadas, que mostraram tanto cuidado com o bem-estar de Leon. Por mais mal educado que ele tenha sido sobre o irmão, Nix estava aliviado. Com garotas como essas cuidando dele, acho que ele não precisa mais de mim como babá. Havia algo de triste em ver o irmão a quem ele ajudou a cuidar quando criança se tornar independente totalmente livre. Enquanto gemia e resmungava sobre o irmão problemático com quem tinha sido encarregado, e em breve estaria livre, o olhar de Nix pousou na nave dos Roseblades. Um armor inimigo havia pousado lá. Seus patifes simplesmente não sabem quando desistir, não é? Nix voou direto para o convés da nave dos Roseblades.
Em uma tentativa final de causar estragos, o inimigo começou a correr descontroladamente assim que pousou na nave. Nix correu direto para ele, segurando seu escudo à frente como um ariete para se chocar contra o oponente. Ele conseguiu derrubar o pirata do convés e o lançou em direção ao oceano. O impacto foi tão violento que as funções do traje do pirata desligaram completamente. Infelizmente, o mesmo aconteceu com o armor de Nix. Maldição, agora eu fiz isso. Um alarme soou em seus ouvidos dentro do cockpit, informando que uma falha ocorreu em uma das peças do armor. Era sorte que a batalha parecesse ter acabado agora. Os céus ao redor deles estavam calmos. Assim que Nix se certificou de que estava seguro, ele abriu a escotilha e saiu. Quero ver se Luxon vai me dar uma bronca por isso, ele murmurou. O dano que ele causou no traje poderia lhe causar problemas. Ele não pôde deixar de se preocupar. Ele pulou para o convés e encontrou a tripulação dos Roseblades reunida lá. Entre eles estava um dos cavaleiros que o encarou antes quando partiram do porto de Bartifortes. Agora, porém, ele agarrou Nix pelas mãos e sorriu. Você salvou nossa pele. Sério. Te devemos tudo. Acho que. Nix forçou um sorriso, tentando disfarçar suas contribuições. Na verdade, ele estava um pouco aliviado. Talvez isso compense todos os problemas que causei? Agora que a batalha tinha acabado, todos estavam de bom humor. Algumas das mulheres que estavam a bordo saíram para o convés. Dorothea era uma delas. Senhor Nix? Ela perguntou timidamente. Presumivelmente, ela saiu para expressar sua gratidão pela ajuda. Mas assim que ela apareceu e viu Nix, seus olhos se arregalaram e sua mandíbula caiu. Nix também ficou surpreso com sua repentina aparição. Senhorita Dorothea. O clima era cheio de pompa momentos antes de sua chegada, mas assim que os dois se encontraram cara a cara, o ar ficou tenso. Nix parecia culpado. Dorothea, por sua vez, baixou o olhar como se tivesse o coração partido. Apesar da separação amarga, Dorothea conseguiu dizer, em nome da família Roseblade, permita-me agradecer pelo que você fez. Somos muito gratos pela sua ajuda. Você realmente é nosso salvador, Sr. Nix. Nix rapidamente balançou as mãos na frente dele para descartar a ideia. Não fiz nada de especial. Dorothea sorriu tristemente. Sabe, quando você fala humildemente demais, soa como sarcasmo. Sua família colocou suas vidas em risco para garantir nossa segurança. Agir como se não fosse nada faz parecer que nossas vidas não têm valor também. Tendo crescido no ambiente relaxado do campo, Nix era naturalmente humilde. Ele não havia percebido que sua atitude poderia ser mal interpretada até o aviso de Dorothea. Você tem um ponto. Meu erro. Os dois continuaram em pé de forma desconfortável, trancados em silêncio agora que ele tinha aceitado sua gratidão. Os que assistiam ficaram mais impacientes a cada segundo que passava. Deirdre abriu seu leque para chamar a atenção das pessoas. Ela usou para proteger a boca enquanto ordenava: vamos deixar nosso convidado conversar com minha irmã mais velha. O resto de vocês, voltem para suas posições. Dorothea, por favor, acompanhe o nosso convidado até dentro. Eu irei falar com eles. Eorn e a nave dos Roseblades se alinharam paralelamente no céu. Naves aliadas encheram o ar, levando os piratas do céu sob custódia. A senhorita Deirdre havia viajado da embarcação de sua família para o convés do Eorn, onde atualmente estávamos sentados conversando. Por algum motivo, meu velho não me desamarrava ainda. Luxon flutuava ao meu lado, mas todos os outros estavam ocupados correndo por aí. Meu pai até inventou alguma desculpa para evitar falar com a senhorita Deirdre, presumivelmente devido ao seu status superior. Não que fosse grande coisa, com o quanto nos conhecíamos bem, ele provavelmente achou que eu era o mais adequado para o trabalho. Senhorita Deirdre estava de bom humor. Você me salvou várias vezes até agora.
Eu juro que vou retribuir. Bem, se ela realmente quisesse me deixar feliz, nada traria mais alegria ao meu coração do que uma demissão do meu cargo atual. Infelizmente, eu sabia que o traidor Roland iria intervir para bloquear qualquer tentativa nesse sentido. Se você quer me agradecer, então esqueça tudo o que aconteceu entre nós desta vez. Realmente não foi culpa do meu irmão, quer dizer, não foi culpa do Nix. Certifique-se de que a senhorita Dorothea saiba que a culpa é minha, não dele. Eu farei questão de passar isso adiante. Mas, deixando de lado as digressões, eu realmente gostaria de agradecer devidamente, e por isso gostaria de convidá-lo para visitar as terras de nossa família. Eu imaginei que eles queriam fazer algum tipo de banquete para mostrar sua gratidão. Nossas conquistas aqui justificaram isso, é verdade, mas minha família não era muito boa com toda essa formalidade de festas. Eu duvidava que qualquer um deles gostasse disso, mesmo que participassem. Ao mesmo tempo, não estávamos em posição de recusar o convite. Decidi aceitar de qualquer maneira, em parte como um pedido de desculpas pela forma como os tratamos. Espero que pedir desculpas pessoalmente os convença a esquecer todo o incidente. Desde que seja uma coisa informal, eu disse. Não gostamos muito de festas formais, sendo pessoas do campo e tal. Não praticamos muito essas maneiras de alta sociedade por aqui. Cuidarei disso, não se preocupe. Nunca causaríamos constrangimento aos nossos convidados. Com isso resolvido, eu virei o pescoço para procurar Nix. Então, onde está meu irmão mais velho afinal? 2 Armors retornaram à nave, carregando o traje de meu irmão entre eles, mas o piloto não estava a bordo. O leque de Deirdre abriu para esconder a boca dela. Ele está ocupado conversando com minha irmã no momento. De volta a bordo da nave dos Roseblades, Nix se viu sentado em frente a Dorothea com uma mesa entre eles. Uma empregada havia preparado chá para ele, mas ele já tinha esvaziado sua xícara. Agora os dois estavam sozinhos. Dorothea prontamente dispensou a empregada. O que estou fazendo aqui? Nix se perguntou. Ele não queria tornar as coisas ainda mais desagradáveis para Dorothea do que já tinha feito, mas sentiu que outra desculpa era necessária. Dorothea o interrompeu antes que ele pudesse tentar. Posso fazer uma pergunta? Se sim. Respondeu ele, com a voz trêmula. Ele endireitou as costas enquanto seus punhos se fechavam em seu colo. Dorothea parecia ainda mais exausta agora do que ele se lembrava. O ataque de piratas à nave deve tê-la assustado até a alma. Ela estava tão emocionalmente esgotada que seus olhos brilhavam com lágrimas. Eu realmente sou tão inaceitável como parceira? Ela perguntou. Lord Nix, você me odeia. Por favor, me diga o que você acha tão desagradável em mim. Se for algo que eu possa corrigir, juro que farei. Ela engoliu o fim de sua frase e balançou a cabeça. Depois de endireitar sua postura, ela forçou um sorriso. Desculpe-me. O que eu queria dizer é que, pensei que poderia me beneficiar sabendo o que o perturbou tanto em relação a mim, então achei que deveria perguntar. Ah, tá. Bem, eu não, odeio você nem nada. De jeito nenhum. Você é bonita. Seria um desperdício em um cara como eu. Então o que te afastou? Foi a coleira. Dorothea certamente percebeu que suas preferências não eram exatamente convencionais. Parte de Nix queria responder sim, claro, mas ele optou por uma resposta mais madura. Entendo que todos têm suas próprias preferências. Ainda assim, trazer uma coleira do nada é um pouco desanimador. As pessoas deveriam se conhecer um pouco melhor antes de introduzir algo assim, certo? Embora eu acho que isso não soa muito convincente vindo de mim. Se Leon estivesse aqui, ele diria exatamente por que isso está errado e seria sincero sobre isso também. Por mais que Nix invejasse a autoconfiança de Leon, ele também reconhecia que eles eram duas pessoas diferentes. Dorothea baixou o olhar para o colo. Nix continuou,
Eu sou do campo. O estilo de vida ultra-glamouroso das pessoas na cidade não combina comigo. Eu sei que casamentos políticos são normais para a maioria dos aristocratas, mas eu cresci com dois pais que se amam e levam vidas pacíficas e sem grandes eventos. Eu gostaria de ter o mesmo para mim. Para Nix, encontrar uma esposa e viver da mesma forma que Balcuzilo seria um sonho realizado. Toda essa coisa de quem será o mestre no relacionamento e tal, isso realmente não é para mim. É por isso que não acho que nós dois deveríamos ficar juntos. Suas personalidades não se encaixavam. Era natural que ficar juntos lhes trouxesse infelicidade no futuro. Se Nix comprometesse seus próprios desejos e valores para se adequar a Dorothea, isso causaria tensão nele. Dorothea também ficaria igualmente insatisfeita com o estilo de vida que Nix desejava. Dorothea ergueu o olhar. Deveríamos ter conversado abertamente assim desde o começo, eu acho. Seu sorriso triste permaneceu, mas estava mais suave. Qualquer amargura havia desaparecido. Agora, Nix quase poderia se apaixonar por ela. Eu acho que sim, disse ele. Se tivéssemos conversado assim desde o início, poderíamos ter evitado toda essa confusão. Se eles tivessem falado abertamente desde o início, nenhum dos dois teria que se machucar. Em vez de depender de Leon, eu deveria ter me mantido firme. Que desculpa patética de um irmão mais velho eu sou. Nix olhou para seus joelhos, repreendendo-se internamente. Finalmente, ele ergueu o queixo, endireitou-se e abaixou a cabeça. Peço desculpas por tudo que aconteceu. Você já pediu desculpas o suficiente, disse ela, tranquilizando-o. Ele olhou para cima. No entanto, há uma coisa que eu gostaria de dizer a você. Nix estava preparado para ela dar uma bronca nele. Foi uma surpresa quando ela corou. Quando você voou para nos salvar em nosso momento de necessidade, Lord Nix, você parecia verdadeiramente memorável para mim. Não me diga que você ouviu tudo aquilo. Agora era a vez dele ficar vermelho como um tomate, constrangido por saber que ela ouviu sua conversa com o inimigo. Dorothea sorriu, aparentemente se divertindo. Entendi. Até um cavaleiro galante que se lança corajosamente em um campo de batalha perigoso pode se sentir envergonhado por suas próprias palavras, não é? Isso. Você é um homem incrível. Deveria ter mais confiança em si mesmo. É difícil fazer isso quando se tem um irmão tão talentoso quanto Leon. Não consigo evitar as comparações, confessou Nix. Você tem alguns problemas com seu irmão, então? Eu estaria mentindo se negasse. Embora eu também saiba que, se alguém me pedisse para fazer tudo o que ele fez, não teria esperanças de conseguir. A conversa continuou a partir daí. Os dois sorriram enquanto conversavam até que a empregada finalmente voltou para chamá-los. Os Roseblades residiam em uma cidade onde mantinham um enorme castelo para suas próprias necessidades. O chefe de sua família, o Conde Roseblade, era um homem alto e musculoso, com linhas duras em seu rosto que sugeriam ser um patriarca rígido. Essa impressão foi logo desfeita. Compreensivelmente angustiado ao saber que suas duas filhas haviam sido atacadas por piratas, ele imediatamente abraçou as duas meninas quando chegaram ao castelo. Estou muito feliz por tê-las de volta aqui, sãs e salvas. Dorothea e Deirdre pareciam exasperadas com seu exagerado show de afeto, principalmente porque seus serviçais estavam presentes para testemunhar a cena toda. Pai, você está deixando todos aqui desconfortáveis. Você tem ideia de quanto eu me preocupei com vocês duas. Eu estou inclinado a despachar uma força militar para o espaço aéreo onde vocês foram atacadas. Vou garantir que qualquer nave pirata naquela área seja destruída. Todas elas. Deirdre desviou o olhar, achando cansativo até mesmo argumentar o ponto com ele. Dorothea o encarou sinceramente apesar de seu surto extremo, interrompendo para dizer: Pai, há algo que eu gostaria de lhe pedir. O que é? Ouvi dizer que a reunião foi cancelada,
Mas tenho certeza de que você terá outra chance. Só precisamos encontrar uma maneira de esconder aquele pequeno fetiche seu. Dorothea fez uma careta. A observação insensível de seu pai sobre suas supostas falhas era profundamente irritante. Por favor, escute, ela reiterou. Você vê,